Saudações aos entusiastas do esporte a motor, este é o GP Total, desde 2001, no endereço www.gptotal.com.br e há muito tempo nas redes sociais. Agora você pode nos curtir aqui no YouTube. Tivemos em dezembro a nossa estreia aqui, canal GP Total no YouTube, e entramos em 2024 com os nossos vídeos sempre às noites das segundas-feiras. Em nossas pautas nós falaremos sempre sobre os fins de semana dos GPs da Fórmula 1 e quando não tivermos corrida, vamos fazer o que a gente mais gosta, trazer muitas histórias, resgatar pautas do passado vastíssimo da Fórmula 1. Meu nome é Lucas Giavone e hoje eu tenho a companhia do meu querido amigo João Carlos Viana, diretamente da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir. E antes de dar o meu boa noite aqui ao meu colega de GP Total, eu devo dizer que a gente usou a virada do ano para pensar em várias pautas, né? A gente está muito animado com o projeto desse canal, é algo que vem sendo, inclusive, muito bem elogiado pelas pessoas. Puxa, finalmente o GP Total tem um canal, vamos acompanhar, né? A gente tem sido incentivado a tocar esse projeto e a gente usou essa virada do ano para pensar em várias pautas diferentes possíveis para a gente falar, né? Mas planos é aquilo que a gente faz só para ter certeza que as coisas não vão acontecer como a gente estava almejando. Digo isso porque a pauta de hoje é uma homenagem ao grande Gil de Ferran, que nos deixou justamente nessa virada do ano de maneira abrupta, né, de maneira que faz com que muita gente não, eu mesmo particularmente, não caiu a ficha ainda que a gente perdeu um dos maiores pilotos que a gente teve, brasileiros, né, que teve uma grande carreira e que nos deixou com um precoce 56 anos de idade após passar mal lá nos Estados Unidos. Então, aquelas pautas que a gente estava planejando, todas elas vão ter que esperar um pouco, porque se faz, claro, de maneira mais rápida possível, a gente poder homenagear e celebrar a vida do Gil de Ferran, que nos deixou nessa virada do ano e que realmente foi um dos grandes e que tem uma das coisas que aumenta ainda mais a comoção foi a quantidade de pessoas se manifestando, muitas pessoas do esporte a motor, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, os dois lados do Atlântico, realmente fazendo grandes homenagens ao Gil de Ferran. E dito isso, João Carlos Viana, boa noite. Suas palavras iniciais sobre o Gil e toda essa comoção, essa perda muito grande aí que a gente teve e pegando a gente desprevenido, né? Como tudo na tragédia, a tragédia sempre tem essa frase do Michel Luhans, capacidade de pegar a gente desprevenido. Boa noite, João. Boa noite, Lucas. Boa noite a quem nos escuta. Bom dia, boa tarde, se você não está vendo, dependendo do que você está vendo. Essa pauta entrou de uma forma que realmente ninguém gostaria de fazer, né? Gil de Ferran, ele fez parte até mesmo na minha adolescência, na minha fase adulta, é um cara que me faz lembrar uma época muito boa da minha vida. E o Gil, ele era unanimidade, tanto que foi tantas mensagens de carinho que ele teve, que ele, né, infelizmente, com a morte dele, e algumas palavras se repetiram, que era um cara inigualável, um cara humilde, gente boa. Então, isso dá uma amostra do grande legado que o Gil vai deixar aí, né, no mundo do automobilismo. Foi uma surpresa, sexta-feira à noite, véspera de Ano Novo, né, a gente já lamentando há um ano que o Pelé faleceu e de repente vem essa notícia do Gil no circuitinho Michuruca lá nos Estados Unidos, que é perto de Miami, né, e ele passou mal. E lembra muito a morte do Denny Hulme, né? Pilotando dentro do carro de corrida, um infarto e tudo acabou ali. Foi muito triste. O Gil, ele é um dos meus pilotos favoritos de toda a história. É um cara para quem eu realmente torci. Eu nunca, até para manter um pouco a idoneidade do julgamento de pilotos e corrida, eu não gosto muito de torcer para um determinado piloto, nem que seja brasileiro. Eu não sou muito de torcer, mas o Gil eu torci. Eu realmente torci. E eu
eu tenho uma prova em 2021, o Marcel Pilati, que é nosso irmão aqui, colunista do GP Total, ele tem um canal, o canal parceiro Histórias Esporte, ele me convidou a participar num vídeo lá em 2021 sobre logo depois da quarta vitória do Hélio Castro Neves nas 500 milhas de Indianápolis, né? E o Marcel gosta muito de fazer uma pergunta, né? E a pergunta, então, o Hélio Castro Neves é o maior piloto da história da Indy? Lógico que eu disse um redondo não, e eu cortei no final, disse, Marcel, é que tem um questionamento a ser feito também, não apenas se o Hélio, além de não ser o maior piloto da Indy, e seria ele o melhor piloto brasileiro que já passou na Indy, entendeu? E a comparação que eu fiz imediata foi Gil de Ferran. E era uma comparação muito justa, porque eles foram companheiros de equipe, e o Hélio não era um menino, já estava na sua terceira temporada da Indy, quando eles começaram a correr juntos, já tinha 25 anos, e o Gil botou o Hélio no bolso. Isso é dito a realidade, ele botou o Hélio no bolso, né? Em 4 anos foram dois títulos, um vice-campeonato, uma vitória em 500 milhas de Anápolis. Então isso diz muita coisa do Gil, e foi muito lamentável o que aconteceu, mas é parte da vida, né? Quando a gente está gravando aqui, né, a gente estava conversando antes, né? Hoje o Franz Beckenbauer morreu, é parte da vida, né? Os heróis vão nos deixando. Mas do Gil, o que mais impressionou a comoção foi a forma. Ele ainda estava ativo, dentro do automobilismo. É muito chocante. Sim, sim. Como eu adiantei, os dois lados do Atlântico se manifestando, muita gente com passagens diretas e indiretas pela vida do Gil de Ferran se manifestando e lamentando essa morte precoce que faz com que a gente perca realmente um dos maiores pilotos brasileiros, e muito provavelmente, isso eu quero que você fale um pouco para a gente aqui. Não vamos seguir hoje é um dia que a gente não vai seguir uma pauta muito linear, né? A gente vai aqui resgatando as histórias, mas já vem aqui a primeira pergunta: se o Gil Ferran foi o maior piloto brasileiro a não estar na Fórmula 1. Você concorda com essa afirmação, João? Concordo 100%. Essa daí inclusive, não é apenas no Brasil que se fala isso, né? Você viu pelas mensagens, tinha muita gente que na Inglaterra, na França, na Itália. E tem aquela famosa reportagem da Autosport, né, sobre os 50 maiores pilotos que nunca correram de Fórmula 1, né? E o Gil estava, eu não vou saber a posição de cabeça, mas ele estava muito na frente, ali brincando com outras lendas, como Tom Christensen, que com inúmeras vitórias em 24 horas de Le Mans, Sebastian Loeb, que é uma lenda do rally. Então o Gil ele era um cara muito conceituado, né? E você lembrando um pouco da pilotagem do Gil, ele era um cara extremamente completo. Isso que chamava a atenção do Gil, era isso. Ele sabia ser agressivo, ele sabia ser extremamente veloz, mas ele sabia ser cerebral. Ele ganhou 2 títulos na Indy, vencendo 4 corridas, 2 em 2000 e 2 em 2001. Mas olha o tamanho da consistência dele. Mas, em compensação, ele bateu o recorde de velocidade em circuito fechado, que é passado 23 anos nunca foi batido, né? Então eu notei aqui, não botei milhas, mas 388,673 km por hora, de média. De média, De média. exatamente. É uma De média. velocidade insana. Beliscando os 400 km por hora em vários momentos. Então, assim, o Gil era muito completo. E algo que todo mundo admirava, a gente vai falar aqui durante a nossa live, é com qual conhecimento técnico mecânico que ele tinha, né? Ele chegou a cursar engenharia mecânica, ele saiu, mas ele continuou, ele mesmo falava: eu sou um estudante de engenharia. Eu não tenho engenharia, mas eu sou estudante. Então ele aprendia as coisas muito fácil, muito rápido, e gostava dessa parte de testar. Tanto que em vários momentos o Gil foi no teste até da Goodyear, da Honda, da Reina, na época da Fórmula 3. Então ele foi um cara
muito completo, assim, é o que mais chamava atenção. E sim, você olhando os contemporâneos do Gil, e ver o que eles fizeram na Fórmula 1, o Gil, com certeza ele poderia estar ali no meio, né? Eu vou salvar 3 nomes que o Gil ele foi contemporâneo. Eu vou dizer se foi melhor, se foi melhor. Rubens Barrichello, David Coulthard, Oliver Panisca. São 3 pilotos que tiveram carreiras longas, consistentes na Fórmula 1. Então, o Gil foi contemporâneo de todos eles, ganhou, disputou com todos esses caras. Então, o Gil tinha totais condições de chegar na Fórmula 1. Se tivesse o carro certo, ele poderia trazer vitórias. Títulos já é meio complicado, porque ele estaria no auge da era Schumacher. Então, título eu não sei, mas vitórias, uma carreira muito consistente, sim, ele tinha totais condições. Sim, você falou aí sobre David Coulthard e Rubens Barrichello. Esse trio, né, Gil de Ferran e esses outros dois, eles disputaram em 1991 o Campeonato Britânico de Fórmula 3, aqui conhecido como inglês de Fórmula 3, mas na verdade é British, né? É o britânico de Fórmula 3. Os três, eles dominaram completamente o cenário naquele ano de 91. O Rubinho acabou sendo campeão, o Coulthard vice, o Gil de Ferran terceiro. E em 1992, quando tanto o Coulthard quanto o Rubens Barrichello eles subiram de Fórmula 1, o Gil fez mais uma temporada de Fórmula 3 e ele dominou por completo o plantel que se estabeleceu no campeonato de 92, sendo mais um de nossos campeões de Fórmula 3 britânica, se juntando aí a nomes como o Maurício Guglielmin, o Ayrton Senna, o Nelson Piquet, o próprio Emerson Fittipaldi, também José Carlos Patti, todos eles campeões de Fórmula 3. A gente teve também Antônio Pisonia, todos eles ganhando o britânico de Fórmula 3, entre outros nomes, o próprio Rubens Barrichello, Mário Haberfeld, em 1991. São pilotos mais obscuros, né? O Mário Haberfeld, alguns que não tiveram carreiras tão profícuas, digamos assim, mas de qualquer forma a gente teve esse ano de 91 fortíssimo, em que a disputa era entre Gil de Ferran, David Coulthard e Rubens Barrichello, tanto Coulthard quanto Barrichello com carreiras muito sólidas na Fórmula 1, guiando por times de ponta. Ambos foram vice-campeões mundiais de Fórmula 1, justamente nessa era Schumacher. Então são pilotos que realmente tiveram capacidade de pilotar para equipes de ponta, disputando com um Gil de Ferran que também, quando foi para os Estados Unidos, né, após os anos de Fórmula 3000, né, ele fez a temporada 91 da Fórmula 3 britânica pela equipe Edenbridge, e depois ele foi fazer pela Stewart Racing, na época era só um detalhe, só um detalhe, Lucas, que também já mostrando como era o Gil. Quando ele disputou aquela equipe Paul Stewart, a Fórmula Opel, em 90, né? Depois ele foi para a Fórmula 3 britânica. Só que tem um detalhe, quando ele vai para a Fórmula 3 britânica, o chassi dominante, na época, era o Halt. O Rubens Barrichello e o David Coulthard corriam com o chassi Halt. O Gil foi contratado para o Edenbridge para também correr e desenvolver o chassi Reina. Então ele não tinha o melhor chassi, ele ainda foi terceiro colocado, venceu corridas, assim, né? Venceu corridas. Eu estou com a tabela do britânico de 91 aberta aqui, João. O Rubens Barrichello ele ganhou 4 corridas, o David Coulthard ele ganhou 5, mas com menos consistência de pontos. E o Gil de Ferran, com esse chassi em desenvolvimento, mesmo assim conseguiu também 3 vitórias durante essa temporada e outros 3 pódios, o que deu aí a terceira colocação para ele. Ou seja, foi realmente uma campanha que mostrou que o Gil seria um nome muito forte, e depois, como eu disse, né, na temporada 92, pela Paul Stewart Racing, ele realmente arrasou, mas ele também pegou uma concorrência muito forte na Fórmula 3000, né, em seguida. Isso. E na Fórmula 3, eu me lembro assim, muito claramente que o Gil falava muito que o Brasil estava no auge da sua fórmula no automobilismo, né? Porque em 91 foi campeão da Fórmula 1 com o Senna, na Fórmula 3000 com o Christian Fittipaldi e na Fórmula 3 inglesa com o Rubinho.
o Rubens Barrichello. Em 92, o Gil reclamava muito que, pô, os ingleses aqui não estão querendo que eu ganhe, né? Havia um piloto inglês muito forte, chamado Kelvin Burt, né, que ele foi até campeão em 93, mas ele era um piloto que a imprensa inglesa gostava bastante. Ele não desenvolveu e ele se enveredou para o turismo. Mas foi uma disputa muito renhida com o Calvin Burt. O vice-campeão foi até o Philip Adams, né, que tem uma passagem meio folclórica na Fórmula 1, mas bastante obscura pela Fórmula 1. Bem breve, né? Mas agora uma curiosidade que ele voltou para Paul Stewart, né? O Gil, ele teria um relacionamento muito forte com o Jack Stewart. Jack Stewart gostava demais do Gil de Ferran, e o companheiro de equipe dele era o André Ribeiro. Eles foram companheiros de equipe na Fórmula 3 inglesa. O Gil foi para a Fórmula 3000 e o André foi para a Indy Lights, acho que foi 95, foi 95 para 96, foi nessa época aí. Eles eram contemporâneos. E também o André faleceu também de forma repentina, né? Ninguém esperava recentemente. Também nos deixou de maneira muito precoce André Ribeiro, que é eternamente lembrado pelos fãs da Indy, principalmente pela vitória que ele teve no Rio de Janeiro, que foi apoteótica, naquele anel de grande velocidade que foi feito no também finado Autódromo de Jacarepaguá. Aquele dia foi realmente muito especial para o automobilismo brasileiro, ainda abalado, bastante abalado por causa da morte do Ayrton em 94. As feridas não tinham cicatrizado 2 anos ainda. apenas. 2 anos apenas. Veio o André Ribeiro e levantou a bandeira brasileira no pódio, e aquele momento, né, fez com que fosse assim um gesto de lavar a alma do entusiasta brasileiro do esporte a motor, que vinha dessa passagem tão traumática para todo mundo, sobretudo para os brasileiros. Mas voltando aqui à questão do Gil de Ferran, ele fez a Fórmula 3000 no ano de 93, foi um campeonato muito parelho. Quem ganhou foi o Olivier Panis, que a gente já teve aqui a menção, né, no vídeo de hoje. Ele foi campeão com 32 pontos, ele fez 3 vitórias, na verdade 3 vitórias consecutivas, foram suficientes aí para ele ficar com o título da Fórmula 3000 em 1993, ou apenas um ponto na frente do português Pedro Lamy. Também foi outro que teve uma passagem na Fórmula 1, nem tão longa, mas que também deixou a sua marca. Terceiro colocado, o próprio David Coulthard. Frank Lagorce, que é outro francês, esse teve um período muito breve na Fórmula 1, lá na metade dos anos 90, e o Gil ficando em quinto, mas com 21 pontos, né? Se levar em consideração que o campeão fez 32, ele fazendo 21, sendo que ele teve aí 4 abandonos, então uma vitória e um sexto lugar, e ele venceu a segunda corrida dele na Fórmula 3000 em Silverstone, porque naquela época a Fórmula 3000 tinha muito aquele negócio do piloto que ele veio do campeonato inglês e andava muito bem nas pistas inglesas, né? O piloto do campeonato alemão, italiano, então ele andou. Mas o Gil, ele já fez pódio em Nürburgring, ele já se mostrava um piloto muito forte logo de cara. Ele seguiu na equipe de Paul Stewart, né, reforçando essa ligação que ele tinha com o Jack Stewart, e ele foi quinto colocado, o melhor estreante, se não me engano, e para 94 ele era um dos principais favoritos, continuando a Stewart, e ele liderou o campeonato até a última etapa. Ele conseguiu, deixa eu até anotar aqui, foram 2 vitórias, né, em Pau, acho que era provavelmente o circuito mais difícil do calendário, o circuito de Rua de Pau, um circuito muito apertado, e Ana Pergusa, né, que é um circuito totalmente diferente. Você ver como o Gil ele podia vencer num circuito de rua apertado com um circuito mais rápido, né? E o Gil ele liderou o campeonato até a antepenúltima etapa, e aí ele foi atropelado aqui pela dupla francesa Jean-Christophe Bouillon e Frank Lagorce. O Bouillon ele foi titular da Fórmula 1 em 95 pela Sauber, agora o Lagorce meio que se perdeu no meio do caminho, mas o Gil não, o Gil ele já
ele já era muito bem conceituado na época. É tanto que a gente vai falar agora, provavelmente, Lucas, sobre os testes, né, os famosos testes que o Gil fez pela Fórmula 1 e que ele Sim, sim, a foi gente pode já falar muito sobre bem. essa situação. O Gil de Ferran que teve poucas oportunidades de experimentar o carro de Fórmula 1 e ele mesmo falou em entrevistas mais adiante, né? Anos passaram, ele praticamente já fora das atividades, dizendo que ele nunca se sentiu confortável nos carros de Fórmula 1 que ele pilotou. Era Vamos falar um alto. pouquinho sobre isso, João? O Gil ele era um pouco alto, mas ele era assim, ele era muito corpulento, né? Porque às vezes, por exemplo, o Jason Button tem 1,85, mas ele era muito magrinho. Então, não sei, Sim, já o sim. Gil era mais corpulento, então ele sofria mais, né? Ele fez 3 testes de Fórmula 1. O primeiro teste foi no final de 92 pelo título da Fórmula 3 inglesa. E esse teste é bem marcante, porque ele foi um teste pela Williams, que era a equipe da época, né? Para os mais jovens, você vê a Williams lá. Dominante, absolutamente dominante, os carros de outro Carro planeta. de planeta, né? Você vê a Williams hoje, o cara mais jovem, o Williams está lá atrás. Não, mas o Williams já teve seu momento de glória. Então era a equipe O da época. Williams dependendo de Albon para tentar Ah, pontuar com uma frequência, você ser dependente de Alexander Albon como primeiro é, piloto, quer dizer que você não está na sua melhor forma, longe da forma que muito estava longe. naquele período de começo dos anos Isso. 90, que realmente era uma força hegemônica na Fórmula 1. Gigantesco. E o detalhe foi que esse teste do Gil foi junto com o Prost ele já estava fazendo os primeiros testes com eles visando 93, e o Gil andou super bem, andou no ritmo do Prost, simplesmente, o Prost não forçou, o Prost estava um ano fora, mas não deixa de ser Alan Prost, então Não deixa tricampeão de ser mundial Alain Prost. então, tricampeão Exatamente. mundial de Fórmula 1, uma vasta experiência, e o Gil andou super bem nesse teste. Ele fez um teste também lá pela McLaren, mas foi um teste mais para propaganda da Felipe Mobles. E o terceiro teste é um dos testes mais conhecidos da história da Fórmula 1, né? Mas pelo lado, assim, pelas portas do fundo. Literalmente uma porta no meio Havia uma porta ali. no meio do No caminho havia apartamento uma. do caminho. Exatamente, que foi o teste na Eros. E o interessante é que nesse mesmo dia a Eros, isso foi em 93, acho que foi, não sei se agora foi em 93 ou foi começo de 94, acho que foi final de 93, porque a Eros, ele chamou o Gil, né, já tinha feito um ótimo ano na Fórmula 3000, e se interessou por um neerlandês muito rápido, se destacando na Fórmula 3 alemã, chamando Jos Verstappen. Né? Para quem não sabe, é o papai Verstappen, pai do Max Verstappen. E verdade seria dito, o Jos andou muito bem nesse dia, né? Só que o Gil, ele chegou a andar, né, nesse dia, só que ele estava bem atrás do Jos Verstappen, ainda estava pegando a manha do carro, só que aí eu teve uma entrevista recente dele, né? Ele disse que estava até olhando para baixo, pensando, pô, como é que eu vou conseguir tirar mais desse carro, para ficar à frente desse cara, esse irlandês. O Verstappen também tinha 21 anos, o Gil já estava com os seus 25, 26 anos, que ele é de 67, e ele não prestou atenção e bateu com uma porta na testa, abriu o ponto e não pôde mais testar. Porta de um É, motorhome, exatamente. isso. E É aquilo uma ali. situação em que ele falou que ele estava extremamente desconfortável no cockpit do carro. Isso. Ele tinha sido só adaptado àquele cockpit, e que o carro era, claro, muito mais instável do que a Williams que ele tinha testado previamente. Ele ainda estava pegando o jeito do carro e não se sentindo bem, sentindo inclusive câimbras, que, claro, fazem com que minem a tua confiança no carro, né? Você acaba tendo mais problemas para resolver do que propriamente você pisar rápido e mandar a bota no carro. E aí, diante de um Gil extremamente pensativo, uma porta de motorhome que ele não viu acabou abrindo a cabeça dele, no sentido literal, não no sentido figurado,
e fez com que o teste acabasse ali e as portas da Fórmula 1 fechassem para ele, né? Isso. Apesar de ter feito um ano muito bom em 94, né? Ele fez um ano. Ele poderia ter sido campeão, mas acabou. Ele teve 2 abandonos nas 2 últimas corridas. Dois abandonos nas últimas 2 corridas em 94, que infelizmente fizeram Isso, com que ele caísse do primeiro para a terceira colocação. E aí exatamente. você, inclusive, perde força para você poder negociar para a Fórmula 1 em Isso. 95, ele E acabou indo até para o outro lado do Atlântico. e até porque ele perdeu a contagem de 93, aí você vê, você falou, são todos os pilotos que passam, eles foram para a Fórmula 1 no ano seguinte, né? 94, tanto o Panis como o Lamy como o Coulthard estavam na Fórmula 1, Coulthard pelo pior dos motivos, né? Mas Sim. em 90, o Lagossi e o Puyol não eram aqueles pilotos que chamassem atenção, e isso acabou fazendo uma diferença para o Gil. Mas aquela história, né? Como fala o poeta, azar da Fórmula 1, sorte da Indy, né? O Gil, ele tinha vários contatos com a Reina, né? Ele desenvolveu o carro da Fórmula 3. Ele acabou indicado para fazer um teste na equipe Hall, de Jim Hall, um projetista lendário no automobilismo norte-americano, né? O criou o Chaparral. E o Gil vai muito bem nesse teste, o Jim Hall contrata, né? E o Gil teria uma honra de correr no carro amarelo Pennzoil, que é um dos layouts mais icônicos da Fórmula Indy, né? E, mas a equipe ainda, a equipe Hall, ela não era uma equipe de ponta, né? Mas era uma equipe boa, tinha ótimos engenheiros, tinha um bom suporte financeiro da Pennzoil. Aí, e só para assim, exemplificar para os mais jovens, então para as pessoas que não acompanham tanto a Indy, né? 95 ainda foi um momento pré-ruptura da Indy, apesar de as falar da IRL, né? E então, você fazer esse movimento da Fórmula 3000, você deixar a Fórmula 1 de lado para ir para a Indy, você olhando agora pode parecer estranho, mas na época a Indy vivia um momento. Não, fazia sentido, fazia total sentido. Estava num momento assim maravilhoso. Eu acho que o melhor da sua história. A gente já fica mais assodado. A Fórmula Indy hoje está quase no nível daquele tempo. Não estava. Posso lhe garantir que, infelizmente, não estava. A ruptura que eu falei entre IRL e kart, passado 40 anos, ainda não fez a Fórmula Indy chegar. Acho que até em termos de piloto, a Fórmula Indy atual esteja até bem. Bem. Não, mas, por exemplo, na época, eu estou falando 95, você tinha vários chassis, você tinha vários motores, dois pneus, era Firestone Goodyear, então e as montadoras realmente investiam na Indy com seus motores, era Mercedes, Honda, Ford, Toyota, então um pouquinho depois, tinha Reina, Lola, e era uma época tão marcante da Indy que até hoje tem gente que ainda lembra, como é que corria o pacote da Kipet, que é Lola, Ford, Firestone. Foi uma época muito marcante para quem gostava de automobilismo. Né? E você falou, você estava falando do André Ribeiro, a Fórmula 1 aqui no Brasil entrou num momento muito difícil. Então a gente passou 20 anos sempre tendo brasileiro na ponta, de repente não tinha mais. Então, para a torcida brasileira, de repente era mais fácil ver um piloto vencendo na Indy, que já tinha o Emerson Fittipaldi, né, o Raul Boesel fazendo campeonatos legais, mas principalmente o Emerson brigando por vitórias, tinha sido campeão em 89, tinha brigado com o Mansell em 93. Então a Indy era uma opção muito, muito interessante para jogos pilotos. E nisso foi o Gil, aí nisso foi o Christian Fittipaldi, o André Ribeiro também estreou em 95. Muita gente boa, né, brasileira. Então, o Brasil teve uma sorte de pilotos lá na Indy e brigando por vitórias, brigando, pelo menos tá na ponta, né? Então, a ida Sim, do. sim. A gente passou de 94 para 95, né? A Indy começou a chamar muito mais atenção no Brasil. Claro,
pela situação do falecimento do Ayrton e por essa leva de brasileiros que acabava de chegar na categoria e que fazia com que, claro, a gente já vinha acompanhando por causa do Emerson Fittipaldi, ele já tinha sido campeão lá em 1989, já tinha vencido as 500 milhas naquele mesmo ano, repetiu essa vitória em 1993, mas aí em 95 chega uma nova leva de brasileiros na Indy, fazendo com que a atenção brasileira se dividisse mais, né, entre Fórmula 1 e a Indy, justamente porque as chances de ter um brasileiro ali lutando pela vitória e eventualmente vencendo, como era nessa ocasião, né, era muito maior. A gente tinha aqui, ó, só em 95 a gente tinha o Maurício Gugelmin, Emerson Fittipaldi, Gil de Ferran, Christian Fittipaldi, Raul Boesel, André Ribeiro e ainda tinha o Marco Greco. Então, eram muitos brasileiros, quase tantos brasileiros quanto americanos nessa fase aí da Indy um e depois virando o kart. Ainda tinha um detalhe, Lucas, que 95 foi o ano que a Indy, pelo menos a transmissão do Brasil, foi para o SBT. E o SBT ela fez uma cobertura, acho que foi uma das melhores coberturas de uma competição automobilística que eu já vi no mundo. Eles fizeram uma cobertura muito completa, era todo mundo em loco, era câmera exclusiva. Então o SBT fez um trabalho muito legal de divulgação, então os pilotos brasileiros ganharam muita popularidade. E mesmo que ainda tivéssemos o Emerson Fittipaldi e o Christian, tinha o Christian e o Maurício Gugelmin com passagem pela Fórmula 1, mas foi incrível como o Gil rapidamente se tornou um piloto, não apenas se tornou um piloto de ponta, como a torcida brasileira meio que o adotou como seus pilotos favoritos, porque o Gil, em 95, ele era um piloto muito agressivo ainda, tanto que ele não ficou muito bem colocado, ele teve corridas que ele quase venceu, teve uma corrida muito famosa em Cleveland, que o Gil dominou a corrida assim, de forma, assim, botou todo mundo no bolso, aí faltando 5 voltas, ele foi colocar uma volta no Scott Pruitt, e o Scott Pruitt acho que deu uma diarreia mental no Scott Pruitt, botou o Gil para fora, o Gil saiu, me lembro que o Gil saiu transtornado do carro, porque ele queria matar esse cara, porque ele era a primeira vitória dele, né? E o Gil, ele ainda era muito, você via mais a parte do Gil agressivo dentro das pistas, um cara muito impetuoso, vai para cima, então então ele conquistou rapidamente a torcida brasileira. A gente identificou que o Gil era talvez a melhor opção brasileira para vencer na Indy. Por mais que o Emerson ainda venceu uma corrida em 95 e nada, foi a última vitória dele, mas 95 foi aquele ano que a Penske nos classificou para as 500 milhas de Anápolis, então a Penske não teve um ano muito fácil, ele dominou em 94, né, foi até os 3 primeiros colocados, a Alonso Júnior, o Emerson Paul 3. Aí em 95 eles caíram demais, o Alonso Júnior estava muito bem, o Alonso Júnior ainda brigou pelo título em 95, se não me engano. Mas ele brigou pelo título, o título até ganhou pelo Jacques Villeneuve. Olha o nível como é que estava indo. Jacques Villeneuve foi o vencedor, depois ia para a Fórmula 1 e foi campeão. O Alonso Júnior conseguiu levar a Penske a brigar pelo título, mesmo a Penske já caindo, né? Depois vou até falar mais detalhes sobre isso. E mesmo o Emerson vencendo corrida, você vê que o Gil era o piloto, ele pode ser o piloto que vai vencer aqui. Mesmo com o Christian começou aquele 95 muito bem, mas caiu muito, né? E o Maurício Gugelmin teve um ano muito irregular. O Gil não, o Gil você vê que ele não, esse aqui é o cara. É tanto que ele conseguiu a vitória na última corrida em Laguna Seca, né, a coisa que decidiu o título na prova do Jacques Villeneuve, e aquela vitória significou também o conceituado título de Hook of the Year, né? Ele até ganhou do Christian Fittipaldi. Christian Fittipaldi era o... Estava na frente. Estava liderando esse campeonato, né? Mas o Gil foi apenas 14º do campeonato, né? Mas ele teve um ano aí de aprendizado, muitas quebras também. Ele que já começou surpreendendo na primeira prova em Miami,
ele que tinha marcado o melhor tempo da sexta-feira, depois ele caiu para quarto no sábado, mas mesmo assim teve uma corrida em que ele começou muito forte até o câmbio quebrar e acabou sendo uma temporada de muitas quebras, até que no finalzinho ele fez lá um segundo lugar em Vancouver, né? Teve o episódio de Cleveland que ele já podia ter vencido, mas assim, naquele último terço de campeonato, ele já provava que já tinha se adaptado perfeitamente à categoria e teria um ano de 1996 bem mais consolidado. Ele começou como um dos favoritos em 96. E um dos motivos que ele se tornou um dos favoritos foi que ele iria iniciar uma outra parceria muito forte, que foi com a Honda. A equipe Hall corria com motor Mercedes em 95. Em 96 Exatamente. Ele iria ganhar motor Honda, que já estava ficando bem claro que seria o melhor motor da Fórmula 1. Só para o pessoal ter a noção de como a Indy estava forte, a Honda, ela estava simplesmente parceria com a McLaren e a Ayrton Senna, até 92. A Honda simplesmente deixou a McLaren, a Fórmula 1 e o Senna para investir na Fórmula Indy. Só para quem não se lembra, para vocês terem noção de como a Indy estava forte naquele momento. Então, o Gil, ele foi contratado, meio que o Gil foi um dos chamarizes para a Honda ir para a Hall, e o Gil iniciaria uma parceria muito forte com os japoneses, né? Inclusive de testes, né? Que é uma outra característica que eu já comentou aqui. O Gil começou a fazer vários testes para a Honda, desenvolvendo ainda mais aquele motor, e em 96 a Honda começaria um período de domínio muito forte na kart, Indy / kart, porque a gente tem que falar agora kart, para o pessoal também entender, contextualizar aquele momento, né? Houve a ruptura, sim, aí a gente teve a cisão. Tem duas Indy, tem uma Indy RL, uma Indy que é a kart. Né? Inicialmente a kart parecia que ia ser a categoria que ia ter a vantagem, mas aí não contava que a RL ainda teria as 500 milhas, né? E por sinal, 500 milhas, rapidinho, Gil, o Lucas, o Gil, ele em 95, ele mal correu, porque ele teve, acho que os mais fanáticos para ele vai lembrar daquele terrível acidente do Stan Fox na primeira volta das 500 milhas de Indianápolis. O Gil se envolveu, foi ele, Stan Fox e o Ed Sheever, acho que mais algum piloto. Mas o Gil mal correu naquela edição das 500 milhas de Indianápolis, mal sabia ele que ele só voltaria depois de muitos anos, entendeu? Mas a kart ainda tinha as melhores equipes, os melhores pilotos, e o Gil estava lá como um dos favoritos para 96. Sim, o título acabou ficando longe do Gil, mas de qualquer forma ele pulou de 14º naquele primeiro ano para 6º colocado em 1996, conquistando uma vitória em Cleveland, né? Ele lavou a alma depois daquele problema que ele teve no ano anterior, né? Então foi uma vitória, mais outros 2 pódios e uma 6ª colocação que já deixava ele 96, bem mais consolidado, né? Em 96, o Gil começaria a ter um sério problema com o Long Beach. Né? Long Beach, ele sempre andava, ele dominou aquele 96, ele dominou assim de forma assim, enfática. E na última, faltava pouquíssimas voltas, ele quebrou. Aí em 97 ele também liderou muitas voltas e teve problema. O Gil, ele andava muito bem em Long Beach, mas ele nunca venceu lá porque ele sempre... Eu lembro, 96 e 97 foram 2 corridas que ele era para ter vencido assim com o pé nas costas. E aí quebrava. Já que a gente falou em 97 novas cores e de novo, né, um layout icônico para que o Gil defendesse cores novas a partir do ano de 97, né, João? Ele vai para... Na verdade, a equipe Hall era financiada pela Pennzoil, só que a Hall prometeu que seria campeão em 5 anos, entre 91 e 95. Em 5 anos você é campeão. Só que, infelizmente, não foi campeão. Aí, em 96, a Pennzoil tirou o patrocínio, o Jim Hall resolveu se aposentar, mas o Gil estava com o nome consolidado e tinha o motor Honda como grande chamariz. Então ele vai para a equipe Walker e ia correr no carro Valvoline azul e branco, belíssimos carros, outro carro belíssimo que o Gil participaria a partir de disputaria
partir de 1997. Ele substituiu até o Hop Gordon, na época, o Flash Gordon. Né? A gente lembra com muita saudade desse tempo da Índia, era o Flash Gordon. Então, o Gil foi para o Walker, correr com o Paxil Valvoline. Mas o grande problema do Gil, até 99, desses 3 anos, foi ele tinha o Reina, que era o melhor chassi, o Honda, que era o melhor motor, mas ele ainda estava com o pneu Goodyear. Aquilo ali fez muita diferença para o Gil não brigar mais seriamente pelo título. Né? E em 96, o Jimmy Vasser, que foi o grande campeão da Indy, primeiro título da Ganassi, por sinal. A Ganassi hoje é uma das melhores equipes dos Estados Unidos, mas na época era uma equipe excedente. Ela tinha trazido o Michael Andretti quando o Michael Andretti voltou da Fórmula 1, mas ela venceu em 96 e o pacote era Reina, Honda, Firestone. Ele tinha Sim. Os melhores chassis, motor e pneus. E o Gil, ele ficou com o pneu Goodyear. E o Gil, ele, por muito tempo, ele testou muito os pneus Goodyear, tentando levar aquele pneu, mas, infelizmente, o pneu tinha... ele foi... eu me lembro várias corridas que o melhor pneu Goodyear, Gil de Ferran. Mas infelizmente havia uma diferença. Em 98 até assim, aumentou essa diferença, mas em 97 a gente vai falar com mais, né, foi a primeira vez que ele brigou realmente pelo título da Indy. Ele foi vice-campeão, aí campeão foi o Alex Zanardi, com essa diferença, né, que o Zanardi estava com os pneus Firestone, que já em 96 já era um pneu superior ao Goodyear. Mesmo assim o Gil de Ferran conseguiu, mesmo sem vencer nenhuma prova, à base de uma consistência fortíssima, uma série de pódios acumulados durante o ano, que era o que um pneu Goodyear podia proporcionar a ele. Ele mesmo assim, com essa limitação de um pneu que era inferior, ele conseguiu um vice-campeonato de forma assim, então o Zanardi ganhou com muitos pontos à frente. Não foram tantos pontos à frente assim, né? O Zanardi aqui, tô com a tabela aberta aqui, ele terminou com 195 pontos, o Gil com 162, levando em consideração que o Gil não venceu nenhuma corrida naquele ano. Ele foi um piloto extremamente consistente, né? Só para ter uma ideia, teve um determinado momento em 97 que o Paul Tracy ganhou 3 corridas consecutivas e ele foi só o 5º colocado com 121 pontos, ou seja, foi uma diferença bastante grande aí para a consistência do Gil de Ferran, que realmente fez com que ele chegasse na frente, inclusive, daquele que era o campeão vigente, tinha melhores pneus, que era o Jimmy Vasser, que era o campeão de 96. Né? É interessante perceber que, nessa época, o Jimmy Vasser era uma espécie de patinho feio entre os americanos, a nova leva de americanos. Muito se apostava no próprio Robbie Gordon, né? A grande aposta americana era o Robbie Gordon, e também existia uma aposta muito forte no Brian Herta, e o Jimmy Vasser sendo só ali a terceira aposta americana dessa nova leva. No entanto, o Vasser acabou sendo campeão em 96, né, fez um ótimo uso do pacote Reynard Honda Firestone, né, em 96, mas em 97 a gente já viu o Alex Zanardi extremamente adaptado aos carros da Indy, o que ele não tinha feito na primeira metade de 96. A partir de 97 e 98 ele estabeleceu aí o conjunto hegemônico nessa época da kart. O Zanardi era o grande fenômeno e para lutar contra ele tinha só o Gil de Ferran, que apesar de não ter vencido nenhuma prova em 97, veja só que coisa, ele terminou como vice-campeão e com os pneus inferiores, que a gente acabou de comentar aqui. E isso já mostra como o Gil, o tamanho do leque que o Gil tinha para saber se adaptar à situação. Se ele foi muito agressivo nos 2 primeiros anos dele da Indy, né? Em 97 não, que eu já vou ter que ser mais cerebral. Aí lembrou um pouquinho o campeonato da Fórmula 3 inglesa, quando ele estava numa luta com o Calvin Burt, né? Uma luta bem complicada e bem mais renhida, e então eu vou ser consistente. E o Gil, ele foi muito cerebral aquele ano. O Zanardi ainda estava muito win or wall, né? Ou batia,
ou ganhava. O Zanardi era o piloto mais rápido da Fórmula 1 naquele momento, ninguém tem dúvida disso. Mas o Gil, ele foi muito consistente. Se não me engano, o Zanardi ele só garantiu o título na penúltima corrida do ano. Foi na penúltima. Foi em Laguna Seca. O Gil levou até o final, né? Aí só voltando a esse negócio dos americanos, quando em 95 a equipe Ganassi era Jimmy Vasser e Brian Herta. E todo mundo pensando que o Herta... E foi muito surpreendente. Foi muito surpreendente o Ganassi ficar com o Vasser. Ele dispensou o Herta, que foi para a equipe Real. E vemos convenhamos, né? O Herta não entregou tudo que podia, né? E o Vasser entregou mais do que eles imaginavam. Sim, acabou sendo exatamente isso. Mas a gente vai para o campeonato de 98, que, como você já adiantou, a diferença entre os pneus Goodyear e Firestone aumentaram ainda mais, fazendo com que o Gil aí sim não tivesse realmente a menor chance de concorrer contra o Alex Zanardi, que manteve aquele conjunto Reynard Honda Firestone, que acabou garantindo para o Zanardi, inclusive, um título com bastante antecedência, né? Ele emendou uma série de várias vitórias, teve um período ali que ele emendou 4 vitórias consecutivas, o Jimmy Vasser foi vice-campeão, né? Então isso já mostrava aí que realmente não teria como fazer com que o Gil pudesse disputar, tanto que foi um ano bem mais modesto para o Gil, aí, só 2 pódios até o fim do ano. Então, foi 12º apenas. Foi 12º, né? E em 99, mesma coisa, permaneceu na Walker, permaneceu tentando desenvolver os pneus Goodyear, mas na verdade havia uma diferença na Ganassi, né? O Zanardi voltou para a Fórmula 1 e o Juan Pablo Montoya veio para a Indy meio que um contrapeso, né? O Montoya era piloto de teste da Williams. A Williams contratou o Zanardi e mandou o Montoya, e o Montoya fez o Williams convenceu o Chip Ganassi a levar o Montoya de brinde, e acabou sendo uma ótima para o seu senhor Chip Ganassi, porque em 99, mesmo na estreia, aí o Juan Pablo Montoya já levou o título, empatado em pontos com o Dario Franchitti, que já tinha sido já tinha feito um campeonato 98 muito forte. Eles empataram em pontos e no critério de desempate o Montoya teve mais vitórias, teve ali aquela trágica corrida em Fontana, que foi o desfecho a gente ia comentar da temporada, agora, né? em que a gente lamentavelmente teve a morte do Greg Moore, que foi sempre lembrado aos fins de ano, né? O universo da Fórmula 1 sempre celebra a vida também do Greg Moore, que foi também uma grande perda, mas o assunto do Greg Moore a gente já vai falar, vamos falar um pouco da temporada de 99, em que a gente teve mais uma vez, né, a Chip Ganassi vencendo, e aí aquela mudança de cenários para o ano 2000, a gente fala assim, olha, vocês ficaram tantos anos aí com o Reynard Honda Firestone, por que vocês não mudam um pouquinho? Então rolou também uma certa pressão para que a Ganassi mudasse seu conjunto e fizesse com que a kart ficasse mais equilibrada. Foi para Lola Toyota. A segunda gigante japonesa chegando à Índia, naquela época, a Toyota até então tinha sido uma participação quase experimental na Índia, os motores sendo utilizados por equipes lá do fundão do grid, mais como uma forma de laboratório do que qualquer outra coisa. Mas aí, a partir de 99 para 2000, a gente tem um envolvimento muito mais profissional e mais pesado e de mais responsabilidade por parte da Toyota para aquele ano de 2000. Mas falando ainda em 1999, a gente teve um Gilles de Ferran que apresentou alguma melhoria, foi o 8º colocado naquele ano de 99. Voltou a vencer. E voltou a vencer em Portland, que, aliás, teve aquela corrida épica de Portland com aquela vitória do Mark Blundell na linha de chegada, 97. Então, falar em 97, que também foi uma das coisas que fez com que o Gil não ganhasse corrida naquele ano. Ele fez uma temporada fortíssima, apesar de não ter tido vitórias,
E a maior chance que ele teve foi Portland e ele acabou não vencendo por causa Na linha daquela de chegada. chegada. Todo mundo que assistiu a corrida lembra até hoje Olha, essa vitória do Mark Blundell, numa época que ele era companheiro do Maurício Gugelmin na Pac West, isso. e eles usavam o pneu Firestone, né? Então foi também um período muito forte dessa equipe Pac West, que era do Maurício Gugelmin. Ele teve os melhores momentos dele na Indy justamente nesse período em que a Pac West contava com pneus Firestone também, e ele teve uma porção de pódios e também vitória. Eu sugiro a quem nos assiste, depois do vídeo, vocês procurem GP Porto 97. Foi uma das melhores corridas, não importa a categoria, que eu já assisti na minha vida. Depois do vídeo, você bota no YouTube mesmo, GP Porto 97. Foi uma das corridas mais sensacionais que já foram feitas. Não importa se é Fórmula 1, Fórmula Indy, Fórmula 3000, Fórmula E. Foi uma corrida assim, você assistir de pé, e foi uma corrida boa da primeira à última volta. Emocionante, cheia de alternativas, choveu, parou de chover, choveu de novo. Foi uma loucura. Mas, voltando a 99, do Gil, o Gil, ele se viu meio que cansado de tentar fazer o Goodyear andar. Então ele recebeu um convite que quem acompanha a Indy vê a Penske como a Penske é a equipe top, está sempre brigando, venceu a 500 milhas de Nápoles em 2023 com o Josh Newgarden, já venceu campeonatos recentes, às vezes com os 2 ou 3 primeiros colocados sobre outros Penske. Em 99, a Penske estava numa crise daquelas grandes. A Penske, para vocês terem ideia, ela não vencia uma corrida desde 1997, até que o Lucas falou das 3 vitórias seguidas do Pole 3. A Penske estava passando por uma crise. A Penske, ela fabricava, era a única equipe que projetava seus chassis. Ela tinha os chassis próprios, o chassis Penske, entendeu? E o Roger Penske tinha uma sociedade com a Mercedes. Então ele tinha que correr com Mercedes. Então a Penske teve a segunda metade de 97, 98, 99, anos absolutamente terríveis. A Onça Júnior já em final de carreira, final de festa, já via Suzuki estar com aqueles problemas que depois afetaram o problema de alcoolismo. E o Roger Penske não é o tipo de pessoa que gosta de ficar perdendo. Então, ele olhou assim para o lado, quem que está vencendo? É o Rei na Honda Firestone? No ano 2000 eu vou correr de Rei na Honda Firestone. Ele mudou tudo, ele praticamente, por sinal, ele nunca mais produziu um chassi Penske, né? Ele nunca mais produziu, projetou. O chassi Penske já deu tantas vitórias, inclusive para o Fittipaldi. E ele também são meus pilotos aqui. O Sérgio não dá mais, já tá em outra vibe. E o segundo piloto foi o Vasco, até o Tasso Massa correu em 99. Então o Gil, a Penske. Lembro que o André Ribeiro foi titular da Penske em 98, naquele chassi que era. Você tinha um aspecto muito revolucionário, você olhava o carro, ele era nem muito parecia, diferente dos outros. nem parecia um IndyCar da época. Ele tinha um desenho realmente muito radical e que acabou sendo uma aposta que não valeu a pena. O André Ribeiro, tanto que o André ele se aposenta ao fim de 98. Ele encerra a carreira dele, não que esse carro tenha encerrado a carreira do André Ribeiro, mas de qualquer forma foi ajudou, né? Ajudou. Não fez com que ele quisesse seguir em frente com esse projeto da Penske, que fez um campeonato, digamos assim, mambembe em 1999, com pilotos improvisados, acabou tendo até Alex Barron. O lamentável falecimento do Gonti Rodrigues, né, o uruguai Gonzalo Rodrigues, que também era um dos pilotos da Penske. Ele provavelmente seria da Patrick Racing em 2000. Isso. Ele estava vendo o contrato, mas ele acabou lamentavelmente morrendo em 99 daquele acidente na seca, na curva do Sacarrolhas, e a Penske resolveu virar a página em 2000 contratando o Gil de Ferran, que teria... E Greg Moore, né? O Gil de Ferran e o Greg Moore. E foi contratação de
o Gil seria o líder da equipe e o Greg Moore seria a aposta do futuro. O Greg Moore, ele era um piloto talvez com mais potencial na Indy naquele momento. Ele já estava na sua 4ª temporada, mas já tinha apenas 24 anos. É um cara muito novo. Assim, não tem muita gente que fala que ele tinha potencial para ir para a Fórmula 1. Muita gente via o Greg Moore como um prospecto para a Fórmula 1 no futuro. E o Roger Penske contratou o Gil e o Greg Moore. Só que o Greg Moore teve aquele acidente trágico em Fontana, um acidente horrível, muito violento, muito chocante o acidente do Greg Moore. E isso abriu as portas para o Hélio Castro que estava desempregado, estava de mala e cuia para voltar para o Brasil, porque não tinha mais como correr lá. E isso iniciou uma das duplas mais lendárias do automobilismo norte-americano. Mais emblemáticas, equipe Penske 100% brasileira, que foi também um fato inusitado. A gente não tinha tido uma equipe brasileira ainda de Indy, a gente tinha, evidentemente, né, a gente na Fórmula 1 teve equipe brasileira com pilotos brasileiros, que foi o caso do Cooper Suzuka e Fittipaldi, mas agora a gente tinha uma equipe, uma dupla brasileira, num dos principais nomes, ou o principal nome de IndyCar dos Estados Unidos, que é Penske, né, com um novo conjunto, uma nova roupagem, né, usando aquele conjunto que tinha sido hegemônico das últimas 3, 4 temporadas, que era justamente essa combinação de Reynard, Honda, Firestone, né, com o Gil de Ferran no primeiro carro e, dessa vez, Hélio Castro Neves no segundo colocado, e o título da kart que vem em 2000, né, para o Gil de Ferran, não sem grandes batalhas na pista, numa época em que a kart ainda era muito superior à Indy Racing League, que era um campeonato Série B nessa época, desde sua fundação. Era horrível. A gente olha os grids da IRL nos primeiros anos, era um horror. Né? Era realmente o plantel não era dos melhores. Vamos dar uma aliviada nas palavras aqui, dizendo simplesmente que o plantel não era das melhores, mas que ao mesmo tempo essa época da kart era fortíssima. Os concorrentes do Gil naquela época eram muito fortes. E Lucas, agora só lembrando, né, que em 97 a Fórmula 1 teve uma equipe meio brasileira, com a equipe Brahma, que a Brahma comprou a Patrick, né, aí era o piloto até o Raul Boesel, né. Foi a Forsyth, que em 97... Era Green. Era a Green, 96, que tinha sido campeão com o Jacques Villeneuve, compraram a Green, depois compraram a Patrick, né, patrocinaram a Patrick. E o Gil começou o ano, né, com a responsabilidade de liderar a equipe, de liderar a Penske, não liderar, de voltar a tornar a Penske ser o que era uma equipe de ponta, vencedora, campeã. E, por sinal, em 99, a Penske tinha exatamente 99 vitórias, então a 100ª vitória da Penske era muito esperada. E ela veio com o Gil de Ferran. O Gil de Ferran deu a 100ª vitória para a Penske em Nazareth. Foi a primeira vitória dele naquele ano. E foi um ano muito equilibrado. Foi um ano assim que... primeira vitória do Gil em ovais, né? É o que é importante falar também, porque o Gil de Ferran, dentro dessa sensibilidade que ele tinha com o carro, esse cuidado em acertar, ele também pegou muito a mão dos ovais, que é uma coisa de domínio americano que vem desde berço, né, para os pilotos que se formavam no automobilismo americano, sendo que os pilotos de base europeia, como o automobilismo brasileiro, é essencialmente vindo da escola europeia, e desprovido dessa questão dos ovais, e fazendo com que todo piloto que tivesse essa matriz, incluindo nós, os brasileiros, tivesse que se adaptar a um estilo de competição que era alienígena a gente, né? E a gente teve, primeiramente, o Emerson Fittipaldi se adaptando muito bem, ele que era também um exímio conhecedor do oval de Nazareth, né? E a gente teve aí a vitória do Gil, que foi a 100ª da Penske, que também foi um marco aí inesquecível para a equipe de Roger Penske, lembrando sempre que hoje o Roger Penske é dono de tudo, é dono da equipe Penske, é dono da categoria Indy, e hoje é também dono
do Indianapolis Motor Speedway. Então, a chance de alguma cisão aí simplesmente não existe mais. É complicado. E o Gil ele quase venceu na Rio 496. Ele liderou muitas voltas naquele dia, né? Tanto que ele, quando ele abandonou, na verdade não abandonou, ele teve uma pane seca na entrada dos pits, ele perdeu uma volta e ele... O carro morreu, ele perdeu bastante tempo, e infelizmente ele andou bem ele naquela morreu antes dos boxes, corrida. estava entrando nos boxes, ele podia ter vencido mais, sim, ali foi um ponto de inflexão, porque ele, se não me engano, ali começou entrou na liderança do campeonato, né, e foi um ano muito equilibrado, tinha Paul Tracy muito forte, Michael Andretti chegou a estar na briga ainda de Limon Haas, o Montoya, ele ainda ficou na Ganassi, ele queria muito para a Fórmula 1, mas ficou na Ganassi com o Lola Toyota, mas a Toyota andava muito bem em oval, o Montoya chegou a vencer corrida em oval naquele ano, no primeiro ano da Toyota. 3 vitórias em oval em 2000, mesmo com esse conjunto Lola Toyota, que era um conjunto, digamos assim, fora da patinho curva, feio, né? Lembrando, né, que a Goodyear caiu fora em 99, ano 2000, todo mundo em Firestone, finalmente a Goodyear jogou a toalha, mas de qualquer forma a gente tinha a última vitória da Goodyear, e a última vitória da Goodyear na Indy foi do Gil. Essa vitória de Porto 99 exatamente. Foi do Gil. A importância dele. Então, mas o principal piloto, o principal concorrente do Gil, eu falei agora em patinho feio, né? Um deles é um patinho feio, que era o mexicano Adrian Fernandes, né? Que era um piloto, assim, ele era meio pay driver quando ele chegou na Indy, né? Ele começou na Tasman, depois foi para a equipe Patrick, ele estava na Patrick, agora não vou de cabeça. Exatamente, em 2000. E a Patrick Racing teve um ano fortíssimo em 2000, acabou sendo a grande rival da Penske nesse ano, né? Era ele e Roberto Moreno. Emulando, inclusive, aquele ano de 89, né? Que a Patrick Racing, com o Emerson Fittipaldi, derrotou a Penske com o chassi sendo uma equipe cliente da Penske, né? Mas a gente teve de novo esse embate entre a Patrick Racing e a Penske, lembrando que essa era uma rivalidade entre cavalheiros, já que o Patrick era muito amigo do Roger Penske, né? Eles se respeitavam muito um ao outro, e a gente teve o Gil de Ferran campeão contra o Adrian Fernandes, o Fernandes ele venceu 2 corridas aquele ano, mexicano, e a gente teve um campeonato também muito consistente do Roberto Moreno, chegou a liderar uma boa parte do campeonato, no outro carro da Patrick, e terminou numa excelente terceira colocação. O Moreno acabou herdando aquela vaga que seria do Gonzalo Rodrigues, muito provavelmente seria do Uruguai, que faleceu na Penske, já estava tudo certo. O Roberto Moreno acabou sendo chamado para essa vaga da Patrick, fez um campeonato fortíssimo junto com o companheiro Adrian Fernandes. Os dois foram os grandes rivais do Gil de Ferran naquela época, mas não só eles, como também a gente teve o Kenny Brack estreando muito bem na categoria, ele que vinha da IRL, tinha sido campeão na IRL e foi para a equipe Rahal, essa época que o Bob Rahal já tinha aposentado, então tinha também o Kenny Brack fortíssimo pela equipe Rahal, Paul Tracy também muito forte, Jimmy Vasser forte, Michael Andretti forte, o Juan Pablo Montoya também fazendo seus brilharecos lá, principalmente nos ovais. O Dario Franchitti também muito forte, então a gente tinha um plantel muito forte contra o Gil. O Franchitti no ano 2000, ele teve um acidente muito sério, que até atrapalhou o teste que ele fez na Fórmula 1, que ele estava sendo cotado para ir para Jaguar, ele teve um acidente muito forte, o Tracy andou muito bem. E falando em 2000, a gente não pode falar de uma das grandes marcas do Gil de Ferran, na última etapa em Fontana, que era o circuito mais rápido do mundo, era um oval de 2 milhas e meia, 2 milhas, melhor dizendo, desculpa. Muito inclinada. Muito inclinada. E a Penske, o pessoal até brincava que aquele chassi era um Henschke, né? Que era uma mistura de Reina preparado pela Penske, que era muito preparado pela Penske, né? E a Penske caprichou, a Honda caprichou no motor, e o Gil fez 4 voltas que entraram na história, né? Que foi até hoje, o recorde não foi batido, em que o Gil fez a pole position da última corrida,
a 388 km, 663 metros de média, quer dizer, beliscando os 400 km por hora. Esse recorde até hoje não foi batido, né? E a corrida, eu me lembro que essa corrida, ela foi no domingo, mas choveu, com 20 voltas, foi para segunda-feira. Ninguém pôde assistir, que o SBT já estava escanteando a Fórmula 1 de forma descarada. E foi um negócio muito constrangedor. O pessoal doido para assistir a corrida e ninguém viu. Eu acho que isso até acho que por isso que o Gil não era um cara, não foi um cara tão popular, porque quando ele foi campeão, a Indy já estava meio que sendo transmitida de forma clandestina aqui no Brasil. Então muita gente acabou não vendo aquela temporada como era para ser, né? As corridas passavam 11 horas da noite de domingo. O que é uma pena. É uma Foi, pena. É só um lamento da nossa parte aqui, porque foi uma das melhores épocas do automobilismo no posto americano. Era lindo. Era lindo. E o Gil, e a corrida não passou ao vivo, passou em reprise muito tarde, de segunda para terça-feira. Quer dizer, quem trabalha ou quem estuda, na época eu era só estudante, não assisti. Né? Eu vivi só os melhores momentos depois, então foi. Mas ali foi a consagração do Júlio Ferran, um dos melhores pilotos da época, de uma época extremamente extremamente forte daí. Você falou os vários pilotos aí que disputaram o campeonato. E em 2001 continuou, né? A continuação desse campeonato que teve inicialmente Kenny Bracken como principal adversário do Gil e o Hélio Castro Neves. O Hélio Castro Neves ele venceu a sua primeira corrida da Indy em 2000 em Detroit, mas o Gil botou ele no bolso. E em 2001 o Hélio começou muito bem a temporada. Era Hélio e Kenny Bracken. E o Gil fazia até ali um campeonato até discreto, não estava um grande arrobo de velocidade, mas mantendo aquela consistência, tá ali na briga. O pessoal só olhava para Gil. E quando o Hélio venceu as 500 milhas de Indianápolis, né? Bom lembrar disso, que o Hélio, a Penske foi para as 500 milhas de Indianápolis por pressão da Philip Morris, disputar aquele ano, né? E a Penske simplesmente fez dobradinha com o Hélio primeiro e o Gil em segundo. O Gil liderava a corrida e foi ultrapassado, acho que foi um retardatário pelo Gil, o Hélio passou e liderou até a última volta, até a bandeirada. E o Hélio, vamos ficar agora, o Hélio com a moral, venceu 500 mil, vai vencer a caixa, não é? E então, aconteceu o Hockenheim, acho que a gente tem que falar muito dessa ultrapassagem. Rapaz, aquilo ali foi aquele final de incrível. semana. Aquele final de semana, né, foi um final de semana muito duro, porque foi no mês de setembro de 2001, ou seja, o 11 de setembro tinha acontecido 10 dias antes, né? Aí menos no sábado, até, era... Foi 10 dias, porque aí no sábado teve Lausitz no sábado, que o Zanardi perdeu as pernas. É no sábado seguinte que teve Hockenheim. Então foi um momento muito crítico da Indy. Foi um momento muito triste, crítico. E o Kenny Bracken liderava o campeonato. Eu acho que o Gil já estava em segundo, já começou a ratear, e o Gil já estava em segundo. E eu me lembro que aquele final de semana teve chuva, então o final de semana mal teve treino, não teve classificação, a corrida foi encurtada. E o Gil efetuou uma manobra. Eu sei que o Lucas não vai gostar do que eu vou falar agora, mas eu vou falar. Que foi uma das manobras, assim, entre essa manobra que o Gil fez no Kenny Bracken na última volta, eu colocaria num patamar não muito abaixo daquela do Rick Mears e do Michael Andretti nas 500 milhas de Nápoles de 91. O Rick Mears assinaria aquela ultrapassagem que o Gil fez no Kenny Bracken. Aquela ultrapassagem foi uma das coisas mais empolgantes, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eles deixaram o rádio do Kenny Bracken aberto. E dá para escutar, eu nunca vou esquecer disso, o spotter do Kenny Bracken falando holy shit, um negócio assim, um palavrão, porque o Gil foi de uma ultrapassagem tão espetacular por fora, na última curva da última volta, que o cara
acho que ele estava querendo falar, congratulations, P1, aí o cara falou, acho que era holy shit, ele falou um palavrão, foi muito engraçado essa parte, porque foi a ultrapassagem que o Gil dá para expressar mesmo um holy shit mesmo, foi um negócio foi um dos melhores, um dos maiores ultrapassagens da história da Indy. Foi sim, ele encheu o turbo, veio por fora, de fora para dentro, e acabou não deixando espaço para o Kenny Bragg. O Kenny Bragg teve que recuar, inclusive. Assim, olha, o cara tá por fora, tá lançado com mais velocidade, tá vindo para dentro, e foi literalmente na última curva. A última curva da última volta. E veja só como foi um golpe psicológico contra o Kenny Bragg, né? Porque ele até então tinha sido o grande rival dos brasileiros, né? Se considerar que, primeiramente, foi essa rivalidade com o Hélio, e em seguida veio o Gil com grandes resultados e acabou levando esse título. Essa prova acabou sendo muito emblemática nesse sentido. E a gente pôde enxergar um Gil muito mais ousado em um momento decisivo, coisa que a gente não tinha visto anteriormente, em que a gente viu, né, a gente está aqui recontando, né, a carreira do Gil de Ferran, e a gente viu que uma das principais qualidades dele foi sempre de fazer as coisas de maneira eficiente e muito discreta, né, sendo que dessa vez ele fez com uma ultrapassagem vistosíssima contra o Kenny Bragg, e uma das coisas que muita gente lembra é justamente esse lance, fez com que ele somasse aí pontos importantes e acabasse bicampeão naquela ocasião. Foi a primeira vitória dele no ano 2001. Aí na coisa seguinte em Houston ele ganha em Houston. Aí ele só ficou na matemática, ele faturou o título em Surface Paradise, acho que era a penúltima etapa do ano. Foi um bicampeonato do melhor piloto daquele momento, de uma Indy que tinha pilotos muito fortes, né? Então isso diz muito do Gil, mas infelizmente a política meio que não deixou continuar, né? Então, isso aí a gente até pode repassar, voltando ao ano 2000, em que meio que obrigaram o Chip Ganassi a se livrar do conjunto Reynard-Honda, e ele se vingou, entre aspas, né, eu boto uma aspa bem grande, se inscrevendo nas 500 milhas de Indianápolis do ano 2000, em que a concorrência era 2 degraus abaixo do que era uma operação da equipe Chip Ganassi à época. Então a gente teve um Juan Pablo Montoya que dominou aquela corrida no ano 2000, ganhou pela Chip Ganassi as 500 milhas de Indianápolis, que ainda era a grande corrida e sempre foi a grande corrida dos Estados Unidos, e fez com que isso chamasse a atenção da Philip Morris e fizesse com que a Penske participasse no ano de 2001. E a gente teve, a partir do ano de 2002, a chegada da Penske, uma transição da Penske para a IRL, uma coisa que era até surpreendente, porque até o ano de 2001 a gente enxergava na kart uma fórmula que, né, um campeonato que mirava se mirava de maneira internacional, vinha de participações lá em Hockenheim, em Lausitz, ou seja, estava tentando se tornar mais internacional. O GP de Monterrey, no México, que inclusive foi vencido pelo Cristiano D'Amato, o Oval de Montague do Japão também. Então, aquele movimento de 2002, em que a gente teve uma transição de equipes indo da kart para a IRL, uma época que a IRL só tinha ovais, parecia não fazer muito sentido para a gente que estava olhando só a questão da força dos campeonatos, mas que depois foi visto que era questão de premiação, toda uma política por trás, a força do nome Indianapolis Motor Speedway também, mas o Gil de Ferran foi pego justamente nessa época em que ele estava ali dominando a kart e de repente ele tinha que, numa nova curva de aprendizado, disputar um outro campeonato, claro, com toda a estrutura e expertise da Penske, mas que também exigia essa curva de aprendizado para um novo tipo de campeonato, com carros que já eram diferentes. A IRL nasceu basicamente com os mesmos carros que a kart usava,
mas depois, num determinado período, começou a ter chassis e motores próprios. E isso fez com que o Gil, que vinha lá dominando a kart, já tinha emendado um bicampeonato, fosse jogado num outro campeonato de Indy, que ele teria que remar tudo de novo e ter que aprender a lidar com essa situação, né, João? E foi um golpe de misericórdia na Caixa, né? Infelizmente, aquele campeonato da Caixa foi inesquecível, né? Infelizmente, aconteceu toda essa politicagem que acabou com um dos campeonatos mais legais da história do automobilismo, né? Aquilo ali, a ida da Penske, que a Penske foi em 2002. A Caixa ainda permaneceu a Newman Haas, a Green e a Ganassi. Aí no final de 2003 a Ganassi num pé de cada lado, né? Em foi. determinado momento Mas ela tinha equipe nas duas. Mas a Ganassi, ela mantinha a equipe na IRL, mas era só um piloto, não era nem um piloto, o tanto que eles contrataram o Kenny Brack e deixaram na kart ainda. Aí em 2003, aqui foi toda a demandada, foi todo o resto. Foi a Ganassi e foi a Green, que se juntou com o Michael Andretti e ficou Andretti Green, né? Aí o Brack foi o Tony Kanaan foi para Andretti. E que até hoje são as três principais equipes, né? Andretti, que na época era Andretti Green, a Chip Ganassi e a Penske, que até hoje são aí as grandes equipes dominantes do cenário de Indy, isso, cenário depois mesmo na fusão, né? A gente teve só realmente de forte a Newman Haas ficando ali com a kart, que depois até mudou de nome para Champ Car, mas de qualquer forma o Gil foi lançado nessa IRL que ele tinha tudo por aprender, né? E um fato interessante, Lucas, é que o Roger Penske, ele falou se lamentando a morte do Gil, ele falou que ele era um cavaleiro dentro e fora das pistas. E porque eu tinha nítida sensação que o Gil, ele não queria ir para a IRL, ele não queria ir para uma categoria 100% de oval, né? Então ele foi muito a contragosto, mas ele se manteve leal ao Roger Penske até o final da carreira dele em monoposto. Ele permaneceu muito fiel ao Penske, ao Roger Penske, e ele teve que ficar. E o Gil, ele sofreu 2 acidentes muito sérios, né? Um em 2002 e outro em 2003. Em 2002 ele até demorou mais a voltar, até por isso ele ficou só terceiro lugar no campeonato, 2002. Né? Foi o único campeonato que o Hélio Castro ficou na frente do Gil, quando eles correram juntos, na Penske, né? E em 2003 no começo do ano, ele sofreu um acidente, se não me engano, foi em Nazareth. Eu não vou lembrar agora. Em 2003 sofreu um acidente grande, foi Gateway. Ele ficou de fora da corrida anterior a Indianápolis. Indianápolis foi a volta dele, ele ainda estava sentindo dor, ele estava com proteção nas costas, inclusive. E ele estava com o chassi de Fosse, enquanto o Hélio estava com o chassi da Lara. Se não, isso foi ao contrário, eles não estavam com o mesmo chassi. E o Gil, foi uma corrida dominada pelos brasileiros, o Tony Kanaan chegou em terceiro nessa corrida, e o Felipe Giafone também andou muito bem, e o Gil venceu os 500 milhas de Anápolis, mas o Gil, ele já tinha, na época, ele estava com 35 para 36 anos, e ele mesmo falava, dava para ver que ele não queria mais, depois de 2 pancadas, né, 2002, 2003, ele disse, não, isso aqui não dá para mim não, isso aqui não dá para mim. E em 2013 ele abandona a Indy e abandona em grande estilo, né? Fazendo a pole e vencendo a corrida do Texas, garantindo o vice-campeonato. Né? O campeonato foi vencido pelo Scott Dixon, o primeiro campeonato dele. Mas naquela corrida foi até marcada de Texas Fort Worth, foi aquela corrida marcada por aquele acidente do Kenny Brack que acabou com a carreira dele, né? Ele milagrosamente saiu vivo, né? Ele bateu o recorde de força G quando ele bate no alambrado. Foram mais de 200 Gs, até hoje é o recorde de sobrevivência em termos de carga G. Mas é muito importante ressaltar que essa época a Indy, né, a RL Indy, era muito dura, os acidentes eram muito fortes, os pilotos eles realmente se quebravam inteiro quando batiam nesses ovais, era uma época um pouco mais selvagem, digamos assim, do automobilismo de monoposto americano, justamente numa época em que só tinha
oval. Essa IRL Indy foi absorvendo aos poucos circuitos mistos e depois circuitos de rua, voltando mais ou menos ao que era a kart, né? Hoje a gente vê um campeonato que é muito mais parecido com a kart dos anos 90 do que era essa IRL do começo dos anos 2000, e de qualquer forma fez com que o Gil de Ferran, mesmo que tivesse tido 2 ótimos anos em 2002, 2003, não tivesse sido campeão, acabasse pendurando o capacete ao fim de 2003, né, lamentavelmente, fazendo com que a gente não tivesse mais anos, mais temporadas, a gente fosse privado do talento do Gil de Ferran nas pistas, mas a gente teve uma continuidade da trajetória dele. Né? Agora, interessante, Lucas, é um fato pouco lembrado, que o Gil, lá no começo do nosso vídeo, a gente falou dele perto da Indy, mas ele esteve próximo da Fórmula 1 umas 2 vezes. Em 97, quando o Jack Stewart colocou a equipe dele na Fórmula 1, o Gil de Ferran chegou a ter conversa para mudar para a Fórmula 1, mas ele já estava se consolidando, achou melhor não. E em 2003, eu acho que até com o prêmio para lealdade que o Gil teve com o Roger Penske, ele pensou em comprar a Jordan estava muito mais em 2002, para 2003, não, 2003 para 2004, né? Tanto que ela foi vendida no final de 2005 para Midlands. E o Gil, ele seria piloto da Penske / Jordan em 2004. Mas o que aconteceu? Num teste em Indianápolis, o piloto americano Tony Henderson sofreu um acidente, ele faleceu, e a família disse, não, Gil, tá na hora mesmo. Então essa ideia, um pouco a gente lembra desse detalhe, mas teve um movimento da Penske ir para a Fórmula 1, levando o Gil, meio que levando o Gil, né, já no finalzinho de carreira, mas aí que aconteceu essa tragédia e acabou que não acontecendo. Mas o Gil, como falaremos agora, ele foi para a Fórmula 1. Pois só que em uma situação de dirigente, e com a antiga parceria que ele teve com a Honda, aquela transição em que a Honda comprou as ações da BAR, a antiga equipe BR, que já tinha lá no passado comprado a equipe Tyrrell, histórica também da Fórmula 1, em que o Gil de Ferran se viu como um dos dirigentes dessa Honda que não conseguiu repetir os dias de glória dos motores Honda na época de McLaren e de Ayrton Senna. Isso, e o Gil, ele estreou na Fórmula 1 num momento bem delicado, foi naquela desclassificação do Jenson Button no Grande Prêmio de São Marino, que ele estava com um problema de peso no carro, a BR foi até suspensa, né? E o Gil, ele ficou até 2007, mas tem como característica ele ter contratado o Rubens Barrichello, né? Ele foi uma das pessoas que... Velho rival de Fórmula 3. Velho rival de Fórmula 3, velho amigo também. Né? Ele contratou o Rubens para a Honda em 2006, aí em 2007 ele saiu, né? E o Gil fez um breve retorno às pistas, né? na INSA, né? Na corrida de esporte, porque o Gil, não é nesse momento que ele descobriu o Simon Pagenaud, né? O Simon Pagenaud depois foi para a Indy, para a Penske. Foi a primeira vez que o nome Simon Pagenaud surgiu para a gente, no automobilismo em geral. E, aliás, um dos depoimentos, né, entre vários, lamentando a morte do Gil, uma das mais tocantes realmente foi o Simon Pagenaud, em que ele dizia que ele era o mestre Yoda dele. Ele, foi muito sendo assim, um grande mestre do que viria a ser o Pagenaud, que foi campeão de Indy, foi também vencedor de 500 milhas de Indianápolis, ou seja, foi um ótimo aprendiz, o Gil de Ferran também, o francês Simon Pagenaud. Isso. Eles correram junto num protótipo da Acura, lembrando que a Acura é uma marca da Honda, e era um protótipo, inclusive, muito bonito. Gil de Ferran e Simon Pagenaud andando muito bem com aquele carro, era um carro bonito, vistoso, e a gente pela primeira vez via
o nome do francês, que mais tarde faria também sua carreira na Penske, e de maneira muito vencedora na Indy. Ele venceu ali as 500 milhas de Indianápolis de 2019, inclusive com uma tática muito agressiva de querer liderar o tempo inteiro, né? Liderar a maior parte do tempo. Lembrando que essa é uma tática muito arriscada para 500 milhas de Indianápolis, porque você fica de cara para o vento e acaba gastando mais combustível. E Isso. a administração do combustível é justamente um dos elementos mais importantes para essa corrida, né? Em que você acompanha o ritmo dos mais velozes e tenta dar aquele gás no final, aquele sprint, para tentar vencer. De qualquer forma, o Simon Pagenaud ele resolveu rasgar o livro de boas maneiras, de boas práticas, e fazer do jeito dele, e deu muito certo, de forma que ele conseguiu aquela vitória em 2019. É uma vitória de um aprendiz do Gil de Ferran, João. Isso. E falar em aprendiz, nessa relação mestre-aprendiz, né? Em 2016, o Gil já totalmente afastado das pistas, né? Ele teria um aprendiz bastante conhecido, né? Um tal de Fernando Alonso. Né? Naquele momento que o Fernando Alonso estava saindo da Fórmula 1, de saco cheio, ele convenceu a McLaren e Honda a colocá-lo nas 500 milhas de Anápolis, e o mentor do Fernando Alonso foi o Gil de Ferran, e o Fernando Alonso também botou palavras muito bonitas sobre o Gil de Ferran, como ele ajudou, ele até falou, como ele me ajudou, ele foi aberto comigo de coração, né? E o Gil, o Fernando Alonso fez a primeira corrida dele de Anápolis, ele liderou a corrida, ele só parou porque ele quebrou o motor Honda, mas foi uma situação de mestre e aprendiz muito interessante, e o Alonso aprendeu bastante com o nosso Gil. Mas veja só, né? Aqui só a gente indo para as considerações finais, a quantidade de manifestações realmente foi algo tocante, e a gente acaba descobrindo que na carreira inteira não tivesse uma pessoa que falasse qualquer aspecto negativo do Gil de Ferran, tanto dentro quanto fora das pistas. Ele foi um grande campeão, né, nesses dois mundos, quando ele estava de capacete, quando ele estava sem capacete. Isso faz com que a gente lamente ainda mais o falecimento dele. A gente fica eu estou até um pouco assim, naquele nó na garganta quando a gente fala isso, porque foi realmente uma perda no automobilismo que poucas vezes eu vi tantas manifestações de pesar, de lamento, de celebração do que o Gil foi como pessoa, como piloto, as pessoas exaltando ele como família também, sempre mandando recados à esposa e aos dois filhos. Então a gente vê aí uma pessoa que ela foi excelente em tudo que ela fez, inclusive como ser humano. E a gente, claro, a gente lamenta a morte do piloto, que a gente torceu muito. Eu e o João, a gente tem mais ou menos a mesma idade, a gente curtiu essa época da kart, da IRL, de maneira muito intensa. E dentre aqueles brasileiros, claro que o Gil de Ferran ele acabava se destacando um pouco por ele ter esse jeito próprio dele de excelência, de trabalhar de maneira discreta, mas sempre fazendo tudo com muito cuidado, com muita dedicação, com atenção aos detalhes, de forma que, mais uma vez, a gente só tem a lamentar a perda do ser humano. A gente, claro, a gente fica muito triste porque a gente viu aquele piloto, mas durante esses últimos dias em que a gente ainda está fazendo com que caia a ficha do falecimento do Gil, a gente perceba que ele tenha sido um ser humano extraordinário também. Assim, eu encerro as minhas considerações, que eram as considerações finais do João, em cima disso. A gente perde um grande ser humano, João. Ele era um trolley racer, né? Um corredor de verdade. Ele não era. Eu estava até lendo que quando ele foi contratado pela Hall, a Pennzoil reclamou, pô, mas esse cara não é conhecido, ele não é aquele cara carismático, né? O Gil nunca foi aquele cara que gostava de aparecer, né?
Mas a gente percebeu em todas essas colocações que foram feitas na morte dele, eu contei, teve gente da Fórmula 1, Fórmula Indy, NASCAR, WRC, INSA, Mercedes, Honda. A vitória dele nesse campeonato de ginástica foi pela Toyota. A Toyota, mesmo ele muito ligado à Honda, a Toyota fez questão de falar bem dele. E o que é legal é o ser humano, né? Fórmula E também falando dele, tá? Fórmula E, Gente Stock com Car, muito todo menos, mundo. gente com muito menos contato com ele, também falando sobre ele, que eu te falei, o depoimento do Simão Pagenaud foi muito emocionante. Foi muito A tocante. gente viu que ele ficou bastante abalado com essa situação. É, realmente Foi muito triste. Foi muito... só aumenta, né? A gente tinha aquela dimensão de um Gil de Ferran como um grande piloto, agora a gente já vê uma dimensão diferente. grande A gente fica pessoa. ainda mais conduído, né? É uma coisa É, que acaba abalando ainda mais a gente, porque a gente percebe o tamanho que ele foi para essas outras é, pessoas, né? Não só para um público brasileiro que acompanhava ele, torcia para ele durante as pistas. Hoje a gente tem essa dimensão muito amplificada, todas essas notas, esses textos, essas manifestações de pesar, de carinho extremo a ele, de agradecimento a ele, faz com que a gente só possa lamentar ainda mais que o Gil de Ferran tenha partido aí para um outro plano, tá? E tão jovem, que a né? gente não possa mais ter essa presença física dele aqui, mas tudo por lembrar, que é o que a gente tentou fazer aqui Isso. no vídeo de hoje. Rapidinho, por isso que eu fiz muita questão de falar do Gil no nossa primeira live de 2024, né? A gente tem que mostrar o legado dele, de um legado de recordes que ele conquistou, o grande piloto que ele foi e o grande homem que ele foi, o grande personagem, né? Lucas, você deve ter sua lista, eu tenho minha lista, as pessoas que estão assistindo têm suas listas. Você perguntar para mim qual foi os maiores pilotos brasileiros da história, não importando se é Fórmula 1, Fórmula Indy, eu coloco o Gil, é minha lista, tá? Lucas, você pode discordar, você tem sua lista, a pessoa que está assistindo tem sua lista. Minha lista entre os 5 maiores pilotos brasileiros da história, eu coloco o Gil entre os 5 de olhos fechados. O pódio é aqueles 3 de sempre, o trio som, né? O Emerson, o Nelson e Ayrton. Não importa, você pode colocar o Ayrton primeiro, o Nelson primeiro, mas o trio são os 3 primeiros, mas o quarto e o quinto, na minha lista, eu não sei se é o quarto, quem é o quinto, se é o Rubens Barrichello ou o Gil de Ferran. Eu coloco o Gil ali, superior a muita gente que, o Hélio tem 4 vitórias em Indianápolis, o Massa foi vice-campeão da Fórmula 1, eu coloco o Gil ainda acima dele, na minha lista. Eu acho o Gil aquele cara que ele não se portou muito em aparecer, ele se portou em correr, ele queria correr, se divertir e correr, né? E ele faleceu correndo. Esse é muito impressionante também isso. Ele morreu, ele queria tanto correr que morreu correndo. Pois é. E com essas considerações a gente encerra este vídeo do GP Total. Meu muito obrigado, meu grande abraço aqui, meu querido João Carlos Viana. Se você curtiu o conteúdo de hoje, né? Se você conseguiu relembrar, né? E a gente teve aqui uma grande comemoração, ou seja, a gente memorou junto essa carreira, né? Essa vida, celebrou a vida do Gil de Ferran enquanto piloto, que fez com que a gente vibrasse com ele nas corridas e o grande ser humano que ele se mostrou durante toda a vida dele. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like, assine o canal, fale, compartilhe para os outros entusiastas do esporte motor, que agora o GP Total tem o seu canal no YouTube. Coloque as notificações, fique atento aí às noites de segundas-feiras, que a gente agora toda semana vai fazer vídeos aqui falando sobre automobilismo, seja os fins de semana da Fórmula 1, seja resgatando histórias. A gente, claro, a gente só deseja que nos próximos fins de semana a gente não precise ter que mudar a pauta, como a gente teve que mudar hoje, mas foi por um ótimo motivo, porque foi para celebrar a vida desse
grande ser humano que foi Gil de Ferran, ele que, seja lá onde ele estiver, ele está sendo abraçado e celebrado por tudo que ele fez aqui nesse plano terreno aqui com a gente. É isso aí, pessoal. Este é o GP Total. Um grande abraço para todos vocês e até uma próxima.